Meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Já só fala um pouco mais de som aqui para mim, eu acho. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos falar com Deus antes do nosso estudo. Falemos com Ele. Senhor, nós te buscamos mais uma vez nesta noite que tu nos deste e já transbordando, Senhor, de gratidão, porque tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui reunidos para prestarmos nossos serviços espirituais a Ti, recebermos a Tua palavra, sermos edificados pela assistência indispensável do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreender aquelas verdades mais fundamentais, aquelas doutrinas maviosas da Tua palavra. Ajuda-nos a compreender os Teus preceitos, sobretudo os mais importantes, aqueles dos quais a nossa alma carece com um desespero absoluto. E não permita, Senhor, que nenhuma das Tuas verdades se desapegue da nossa alma. Nós te pedimos humildemente que a Tua palavra seja parte de quem somos, esteja de fato internalizada e faça parte da nossa alma, esteja permeando a nossa consciência, nos dando o modo como devemos enxergar a vida, a nós mesmos, a Ti, as outras pessoas, as oportunidades que a providência nos depara. Ajuda-nos, dá-nos a Tua palavra e a súplica do Teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Pois bem, nós demos início a uma série de estudos que são, na verdade, apontamentos à declaração de fé da aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil no momento anterior, quando dei início a esses estudos. Eu já fiz algumas pontuações históricas importantes e, de fato, chegamos à conclusão que, dentre os herdeiros caleanos, as duas denominações mais importantes são exatamente a UISB e a AISB, a União e a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Os nossos irmãos da Aliança, eu disse para os meus irmãos lá nos idos de 1960, se retiraram da União por questões, na época, doutrinárias, envolvendo aquele movimento de renovação espiritual, envolvendo também a noção de batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Ocorre que, nas últimas décadas, essa denominação importante, esse importante movimento cristão evangélico de Caruaru, de Pernambuco, sobretudo aqui no eixo Caruaru-Recife e também no eixo Campina Grande, João Pessoa, um importante movimento para esses dois estados tem feito exatamente um caminho de volta às origens, e nesse caminho de volta às origens, o movimento foi coroado com a subscrição da declaração de fé dos congregacionais da Aliança em 2014, em uma reunião da denominação que aconteceu em Garanhuns, um documento que seguiu a linha das melhores confissões reformadas, dos melhores catecismos, e nós estamos de olho exatamente nesse documento. Quero convidar os meus irmãos a me acompanharem ao longo aí de algumas
algumas semanas ou meses, quem sabe, com essa leitura da declaração de fé dos congregacionais da Aliança. Eu quero ler com você o item 1 do capítulo 1. O capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras. Existem outros itens nesse capítulo, nós vamos conversar sobre cada um. Mas o item 1 diz assim: cremos e confessamos que, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam indesculpáveis, contudo, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua verdade que é necessário à salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em vários momentos e de diversas maneiras, revelar-se e declarar sua verdade à sua igreja. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove entregá-la para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora cessado aquelas antigas formas de Deus a revelar sua vontade a seu povo. Aqui está o item 1 do capítulo 1 da declaração de fé da AISCB. Nós já ficamos com a primeira parte. Lá na primeira parte, nós vimos que a revelação geral, aquela revelação de Deus por meio das obras da criação e da providência, esta revelação, vimos nós, é clara, universal e, portanto, suficiente para condenar, para tornar os homens indesculpáveis e inexcusáveis, mas, por outro lado, ela é suficiente para salvar. Ela é, digamos, inaproveitável pelo homem não regenerado, não é? Porque o homem não regenerado sempre, em sua impiedade, rejeitará as noções claras que se pode obter da divindade a partir das obras da criação e da providência. Então, as obras da providência e da criação revelam que Deus é grande, que é poderoso, que é ético, que é justo, que é moral, que é eterno, que é glorioso, que é divino, que é bondoso, que é misericordioso, que é sábio. Mas, por outro lado, existem outras verdades das quais carecemos com desespero absoluto e que não são nos dadas por meio das obras da criação e da providência. Então, à luz de tudo isso, como é que nós ficamos? Nós ficamos completamente necessitados de uma revelação especial. Vocês concordam comigo, sim ou não? Claro que sim. Então, em virtude da insuficiência da teologia natural para cumprir os propósitos divinos relacionados à redenção de pecadores, Deus se revelou por meio de duas formas especiais. A primeira forma de revelação especial é a palavra escrita. A palavra escrita, consistente das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento e, sobretudo, por meio da palavra viva, que é a pessoa santíssima de Jesus Cristo, a revelação mais completa, a revelação de A a Z, a revelação mais excelente. O escritor aos Hebreus, eu quero convidar você a abrir comigo, ali, no escritor aos Hebreus, capítulo 1, porque lá nós temos exatamente isso. Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras, mas finalmente chegou o momento em que Ele se revelou por meio do Filho, a revelação excelente, a revelação mais completa. Então, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4 dizem assim, havendo Deus outrora falado, note essa expressão, muitas vezes, note esta outra,
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, gente, por que Jesus é a revelação mais completa, a revelação mais excelente? Olha o que nós podemos ver no versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Opa! Deus nos revelou por meio daquele que resplandece a sua glória. Deus se revelou a nós, melhor dizendo, por meio daquele que é a exata expressão do seu ser. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, sim, a revelação mais excelente é Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre a outra revelação especial, que é a palavra escrita, sem a qual também não teríamos informações exatas a respeito de Jesus Cristo, a revelação mais excelente. Então, meus irmãos, vamos ver se nós captamos aqui a ideia. Enquanto a revelação geral nos mostra características gerais da divindade, a revelação especial, ela vai mais além e nos permite conhecer, por exemplo, o Deus que é uma trindade de pessoas. Isso é um conhecimento maravilhoso, indispensável para a nossa salvação, que não pode ser obtido por meio das obras da criação e da providência. A revelação especial também nos dá a conhecer a dupla natureza de Jesus Cristo. Como é que nós poderíamos entender que o eterno Filho de Deus é, após a encarnação, daí por toda a eternidade, um só ente com duas naturezas, a divina e a humana? Isso é um privilégio que nos advém por meio da revelação especial. Além da realidade da dupla natureza do Salvador, é exatamente a revelação especial que nos fala sobre a grandeza, sobre a profundidade, sobre a intensidade, sobre a constância, sobre a obstinação da nossa perversidade, e nos fala de maneira eloquente também a respeito da nossa condenação. É a revelação especial que nos fala sobre a nossa necessidade de relação pessoal com Deus. E, além disso, é por meio da revelação especial que nós finalmente conseguimos aproveitar a revelação geral. Depois que estamos de posse da verdade, de posse dessas verdades grandiosas, depois de sermos alcançados por Deus por meio da sua revelação especial, os nossos olhos se abrem, e quando eles se abrem, aí sim, nós conseguimos ver a glória de Deus no firmamento, a voz da natureza que anuncia o poder de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Os meus irmãos estão entendendo sim ou não desse ponto? Muito bem. Então, é com relação à palavra escrita que a declaração, veja se você consegue localizar comigo, continua dizendo o seguinte: portanto, aprove ao Senhor em vários momentos e de diversas maneiras revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. Você percebe que agora a declaração mudou o tom e ela ultrapassou já o momento da revelação geral. Aquilo que Deus revelou de si nas obras da criação e da providência estão superados agora, e a declaração começou a tratar daquilo, do modo como Deus se revelou, mas agora de maneira especial. E a declaração nos diz que Deus fez isso em vários momentos, de fato, e Deus fez isso de diversas maneiras, comunicando a sua vontade especial. Ela não poderia ser conhecida de outro modo, mas Deus a comunicou de muitas maneiras à sua igreja. Quando nós
vamos dar uma lida na Escritura, de fato, essa é a conclusão que nós chegamos. Deus se revelou de várias maneiras, dentre as quais eu vou destacar algumas. Primeiro aqui, merece destaque a revelação especial de Deus por meio de teofanias. Vocês já ouviram falar nesse nome? Teofania. Teofania é, digamos, uma manifestação da divindade por meio de uma figura humana, de uma aparição. É uma aparição da divindade em forma humana, mas em forma humana transitória. Vamos ver se a gente consegue entender isso, por exemplo, a partir do que está em Gênesis, capítulo 18. Abre lá comigo, por favor. Você vai perceber isso. Gênesis, capítulo 18, nós temos um exemplo de teofania. Um exemplo de teofania. O que é teofania mesmo? Bem, teofania é uma aparição pessoal de Deus em forma humana, mas transitória. Veja como está em Gênesis capítulo 18. Vocês estão comigo? Gênesis capítulo 18, eu vou ler alguns versículos aqui. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés, e pousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então você percebe que 3 homens visitam a Abraão. Vocês estão me acompanhando? Muito bem. Então, olha o que nós temos, por exemplo, no versículo 13. Um daqueles homens falou assim, disse o Senhor a Abraão, disse Yahvé a Abraão. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? É que um daqueles 3 homens podia ser chamado de Yahvé. Olha, Yahvé disse a Abraão: porque serviu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para Yahvé a coisa demasiadamente difícil? Olha o versículo 17. Disse o Senhor, disse Yahvé, novamente, um dos homens que estavam na presença de Abraão: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Veja o versículo 20. Disse mais o Yahvé. Agora veja o versículo 33. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se Yahvé. Vocês estão percebendo isso ou não? A sequência do texto vai nos dizer que desses 3 homens, um deles é chamado de Yahvé, está falando com Abraão. 2 outros são anjos que vão agir em Sodoma, lá no capítulo 19. Bom, pastor, quem era o homem que apareceu em figura humana? Uma aparição pessoal em figura humana transitória. Qual das pessoas da Trindade? Bom, os estudiosos nos sugerirão que trata-se da pessoa de Jesus, que aparece aqui ainda em figura humana, aparente, transitória. Ele não havia encarnado ainda. Vocês estão entendendo, sim ou não? De todo modo, nós temos aqui uma revelação divina, uma revelação especial, por meio de uma teofania. Segundo lugar, nós temos outras maneiras. Vamos para umas segundas maneiras. Deus se revelou também na história por meio de sonhos, por meio de visões e por meio de milagres. Eu estou falando de sonhos, visões
visões e milagres. Então, só para lembrar você um pouco aqui de alguns textos, Gênesis capítulo 20, versículo 3, nós temos o Senhor falando em sonho a Abimeleque, dizendo que ele não deveria tomar a esposa de Abraão. Você está lembrado desse texto? Em Gênesis capítulo 37, versículo 5, os meus irmãos poderão perceber ali que Deus falou em sonho a quem? A José, um dos filhos de Jacó, o conhecido como José do Egito. Estão lembrados dele? Então veja, nós temos muitas revelações por meio de sonhos. Em Mateus, abra comigo por favor, em Mateus capítulos 1 e 2, porque nesse texto nós temos algumas revelações especiais, algumas manifestações especiais da vontade de Deus por meio de sonhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, eu estou em Mateus capítulo 1, você sabe que José pensou em desertar porque achou que tinha sido traído. Foi dormir, digamos, de mala pronta. Mas no versículo 20, o texto diz que José foi dormir ponderando nessas coisas e em sonho um anjo do Senhor falou com ele, dizendo: José, filho de Davi. Esse sonho foi fundamental para que José, versículo 24, despertado do sono, fizesse exatamente aquilo que o Senhor lhe havia revelado em sonho. Estão comigo? Em Mateus capítulo 2, versículo 12, quem recebe uma advertência por meio de sonho são os magos. Eles são advertidos a retornarem por sua terra sem passar por Jerusalém. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, você pode perceber ali, Deus se revela por meio de sonho, mais uma vez, por meio de sonho, dizendo a José que se retire para o Egito. Em Mateus capítulo 2, versículo 19, o Senhor, por meio de sonho, diz a José que está na hora de voltar para a terra de Israel. Veja aí. E lá no versículo 22, também por meio de sonho, o Senhor disse a José que transferisse a residência para a Galiléia, que não ficasse na Judéia. Vocês estão entendendo? Então, nós temos teofanias, sonhos, temos visões. Basta você se lembrar da visão que o apóstolo Pedro, está em Atos capítulo 10, teve de um lençol coberto de animais impuros. Você se lembra dessa visão? O Senhor, por meio de uma visão, estava preparando a Pedro para comer com um gentil. Logo depois dessa visão, o apóstolo Pedro foi convidado por emissários da parte de Cornélio. Bom, nós temos revelações também por meio de milagres. Foi por meio de milagres que o Senhor mandou dizer a João Batista para confirmar a identidade messiânica de Jesus. Vocês estão lembrados da dúvida de João Batista? O que é que o Senhor mandou dizer a João Batista? Vai, diz a João, que os coxos andam, os cegos enxergam. Estão percebendo isso, Senhor? Então, o Senhor se revela por meio de teofanias, tem se revelado, se revelou na verdade, não é? Por meio de sonhos, visões, por meio de milagres. Às vezes palavras foram ditas verbalmente, audivelmente. Em algumas ocasiões, Salomão recebeu essas informações, Moisés também recebeu informações ditas assim audivelmente. Em algumas ocasiões isso também aconteceu. E também o Senhor revelou a sua palavra por meio dos profetas, por meio da palavra que foi dada aos profetas. Vamos incluir também e aos apóstolos. Então, vamos tentar fazer uma síntese. O que a declaração está dizendo? A declaração está dizendo que
pelo fato da revelação geral não ser suficiente para a salvação, embora seja suficiente para a condenação, Deus então, para cumprir os seus propósitos redentores para com o pecador, revelou-se de maneira especial. Fez isso de muitas maneiras, ao longo de muito tempo, por meio de teofanias, de visões, de sonhos, de milagres. Sim, também fez isto por meio de falas audíveis e fez isto por meio da palavra que enviava através dos seus profetas. Foram muitas as formas pelas quais Deus revelou a sua vontade, através da revelação especial. Vocês estão comigo? Agora, é possível que a gente compreenda claramente a frase seguinte, a informação seguinte da declaração, porque a declaração continua dizendo que depois, para melhor preservar e propagar a verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove-lhe, Deus decidiu entregar essa revelação para que fosse plenamente escrita. Então, não bastou apenas a revelação pontual, por meio de teofania, de sonho, de visão, de milagre, por meio da palavra audível dita em certas ocasiões, por meio da palavra dita aos profetas. Não bastou isso. Deus decidiu que faria com que esta revelação fosse dada à igreja de maneira escrita. E isso aconteceu, segundo a confissão, por pelo menos 3 razões. Primeiro, para facilitar a preservação da verdade, porque uma vez que a palavra de Deus, que é o repositório da revelação especial, está ali registrada, esse repositório tem sim esta capacidade de preservar-nos para todas as gerações da igreja, a verdade revelada. Segundo, a confissão também nos diz que a palavra de Deus foi dada para ser escrita para facilitar não apenas a preservação, mas também a propagação. É verdade, a palavra de Deus estando escrita, ela melhor é propagada, melhor é espalhada com fidelidade. Mas, em terceiro lugar, a palavra de Deus também foi deixada para ser escrita para proteger a igreja, para a segurança da igreja contra as corrupções da carne, de Satanás e do mundo. Então, vocês podem perceber, e aqui não pode ter nenhuma dúvida. A Bíblia, por exemplo, apresenta em diversas ocasiões, em Romanos capítulo 15, abra comigo por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4, veja o apóstolo dizendo, a palavra de Deus foi registrada, para que mesmo? Para a segurança da igreja, para que a igreja esteja livre, tanto quanto possível, das contaminações de Satanás no mundo, e do pecado, da carne. Então, vejam, Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Dá para os irmãos entenderem isso, sim ou não? Mesma coisa nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 10, vá lá comigo por favor. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, diz assim, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha o versículo 11 do mesmo capítulo que se diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, porque mesmo que Deus garantiu que nós teríamos a sua palavra escrita, bom, além de facilitar a preservação e a propagação, a palavra de Deus foi dada de maneira escrita para a igreja, para
o conforto e para a segurança da igreja contra as várias possibilidades de corrupção. E é exatamente por isso que a Sagrada Escritura é totalmente indispensável. Os meus irmãos estão me acompanhando ainda? Não dá para dispensar a Escritura Sagrada. É mesmo, pastor? É certeza absoluta. Em 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Dá para dispensar a candeia quando se caminha por lugar tenebroso? Responda para mim. Qual é a resposta? É não. De tal maneira, como uma candeia indispensável quando se caminha no escuro, a palavra de Deus nos é absolutamente indispensável. Agora, por favor, muito cuidado nisso, porque eu quero que os meus irmãos percebam que só é possível afirmar a imprescindibilidade da palavra de Deus com fundamento na crença, na doutrina da inspiração verbal e plenária da Bíblia. Por que a palavra de Deus nos é tão indispensável? Porque ela é a palavra inspirada e infalível de Deus. É como uma candeia para quem está em lugar escuro. É indispensável. Por que ela é? Eu friso isso, porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E com isso nós estamos querendo afirmar a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Agora, vamos por partes. O que nós queremos dizer, pastor, com inspiração plenária? Por inspiração plenária, nós estamos querendo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas que contém a palavra de Deus. Já chegou um tempo no passado quando a gente dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, isso estava tudo resolvido, a gente precisava acrescentar o mínimo, porque com isso nós já dizíamos a nossa crença, afirmávamos a nossa crença e éramos captados exatamente no sentido que queríamos transmitir. Mas depois de alguns movimentos na história, houve a necessidade de se firmar o conceito de que a Bíblia é plenamente inspirada. Não é apenas que ela é inspirada, que ela é a palavra de Deus, ela é totalmente a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. E isso parece refletir aquilo que está em 2 de Timóteo. Quero que vocês vejam comigo. 2 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. Vocês estão comigo aí? Vamos ler antes, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ah, como a Bíblia é imprescindível
a Bíblia pode nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Vocês estão captando comigo, sim ou não? Então, por que a palavra de Deus é tão imprescindível, já que ela pode nos tornar sábios para a salvação? Olha o que está no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha como ela é necessária. Por que a palavra é inspirada por Deus? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito de caráter e perfeitamente habilitado, perfeito de comportamento também, para toda boa obra. Então, olha como a palavra de Deus é imprescindível, mas ela só é imprescindível porque ela é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, que está aqui no texto, significa literalmente soprada por Deus. E quando Paulo diz que as Sagradas Escrituras foram sopradas por Deus, o que ele está querendo dizer é que a Bíblia é produto de uma criação divina. Você pode se lembrar comigo de tantas vezes em que a palavra de Deus nos diz Deus criando por meio de um sopro. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, por exemplo, estão lembrados ali? Deus soprou nas narinas e o homem foi feito alma vivente. Você está lembrado disso? Então, quando Paulo diz que a palavra foi soprada por Deus, o que ele está querendo dizer é que a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras são uma criação divina. Agora, mais do que isso até, a gente precisa talvez ir para a 2 de Pedro, capítulo 1. Vá comigo lá. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Pastor, por que vamos ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21? Ora, porque nós poderíamos perguntar o seguinte, como é que nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada mesmo? Será que não houve erro? Será que não houve uma interferência de comunicação? Deus pode até ter revelado certo, mas será que os instrumentos pelos quais a palavra de Deus nos foi outorgada de maneira escrita, será que não houve falha no processo de inspiração? Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Revelação, você sabe, é Deus dando conhecimento de si, que sem esse ato divino de dar-se a conhecer, nós jamais saberíamos. Agora, Deus revelou-se nas obras da criação e da providência, mas também de maneira especial. E ordenou que esta revelação especial fosse colocada em forma escrita. Isso é inspiração. Será que isso aconteceu de maneira livre de corrupção? Será que nós podemos ler a nossa Bíblia sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Daí a importância do que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que dizem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A Bíblia não é coisa de homem. Captaram? Olha o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Apóstolo, como é que foi então? Foi assim, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que Pedro está dizendo que esses homens foram de tal maneira supervisionados que não erraram enquanto registraram a revelação? Porque Pedro diz que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. E essa palavra movidos aqui é uma palavra forte.
É uma palavra que tem o sentido de ser impelido para frente por uma força. Ela tem o sentido, é como se Deus tivesse supervisionado o registro de sua palavra de tal maneira que os homens tivessem sido, como se eles tivessem sido apenas levados a fazer. Se você quer ver um pouco mais sobre essa palavra, movidos, ela aparece em duas ocasiões em Atos 27. Quer ir lá? Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 15. Nós estamos falando do navio que levava o apóstolo Paulo e mais uma outra tripulação para Roma. Versículo 15 diz: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e o quê? Nos fomos deixando levar. Em outras palavras, fomos movidos. Olha a palavra movido aparecendo aqui. Olha o versículo 17. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Foram o quê? Foram movidos. Então, essa é a palavra, forte assim, que o apóstolo Pedro usa para o modo como os homens chamados para registrarem a palavra de Deus foram usados. Isso só pode significar uma coisa: que eles foram de tal maneira supervisionados que nós podemos ter a certeza que eles registraram somente as palavras que Deus queria que eles registrassem. Agora, nós precisamos também saber de uma outra coisa. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada, volte comigo em 2 de Timóteo, só para você perceber esse detalhe, por favor. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada. Paulo estava falando de qual Escritura? Isso inclui também o Novo Testamento? Vocês me perceberam a pergunta que faço agora? A resposta só pode ser sim. Qual razão? Porque se você voltar um pouquinho para 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 18, 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo traz duas citações, uma do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, e outra do Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 7. Gente, Lucas capítulo 10, versículo 7 é citado por Paulo aqui, letra por letra. E aí, como é que Paulo diz em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17, versículo 18, melhor, pois a Escritura diz, aí, Deuteronômio 25, percebe? 25, versículo 4, não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda o quê? E ainda diz a mesma Escritura, o trabalhador é digno do seu salário. Primeiro nós temos uma escritura do Antigo Testamento, Deuteronômio 25, 4, depois uma escritura do Novo Testamento, Lucas, capítulo 10, versículo 7. Então, o que Paulo quis dizer quando disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada? Ele naturalmente se referia à Escritura do Antigo e à Escritura do Novo Testamento. Vocês estão comigo? Agora, volte comigo para 2 de Pedro. 2 de Pedro, porque a gente quer também entender o que Pedro está entendendo por Escritura.
O que Pedro está entendendo por escritura? Ou por palavra profética? Palavra profética para o apóstolo Pedro. Eu estou de novo em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Profecia da Escritura, palavra profética no versículo 19, versículo 20, profecia da Escritura. O que é Escritura para Pedro? Se você for comigo em 2 de Pedro, passe uma página da Bíblia, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, o apóstolo diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras. O que o apóstolo Pedro está dizendo que ele entende por Escritura? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, inclusive. Então não pode ter nenhuma dúvida que quando Paulo fala de toda a Escritura inspirada, isso toda a Escritura mesmo. É a Escritura do Antigo e a Escritura do Novo Testamento. E o nome disso é inspiração plenária. Vocês estão comigo ainda? Vamos só acrescentar um conceito para a gente terminar. Quanto tempo nós temos ainda? Já estamos na minha hora aqui. Vamos acrescentar esse conceito para a gente terminar. E por inspiração verbal, o que se quer dizer com isso? Bom, por inspiração verbal, se quer afirmar que cada palavra, que cada letra da Bíblia foi registrada sob inspiração divina. Cada palavra e cada letra. Não é apenas que a Bíblia inteira é inspirada, porque ficando somente aí, alguém poderia dizer assim: as ideias de todas as partes da Bíblia podem até ter sido inspiradas, mas no momento do registro, da escolha das palavras, houve deturpação. Vocês estão entendendo? Então não dá somente para ficar com a inspiração plenária. Nós também precisamos acrescentar o quê? A inspiração verbal. Só para ratificar isso, abram comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu estou em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, dizem assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus estava se referindo ao Antigo Testamento aqui. Lei e profetas como um nome resumo de todo o Antigo Testamento. Pois bem, eu não vim revogar, vim cumprir. Agora, olha o que está no versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a menor letra, o i, ou uma parte de uma letra, que o nosso tradutor colocou aqui como um tio. Mas, se fôssemos lá para o hebraico, nós iríamos concluir que Jesus estava se referindo a um pedaço de uma letra, a um pequeno traço que transforma uma letra noutra. A menor letra, e mesmo uma parte de uma letra, tudo da palavra de Deus se cumpre, porque é palavra inspirada por Deus, até as menores letras, ou parte delas,
segundo uma avaliação do Senhor Jesus, que para nós tem a autoridade final. Deu para perceber isso, sim ou não? Então, a gente conclui dizendo que, por meio da doutrina da inspiração verbal e plenária, quer-se afirmar que a Bíblia é uma obra do Espírito Santo, que atuou sobre os escritores de modo a garantir que eles escrevessem somente, então somente as palavras de Deus, mas isto não significa dizer três coisas. Capte comigo, por favor. Isso não significa dizer que os escritores tiveram a sua personalidade esmagada. Segundo, isso não significa dizer que eles eram infalíveis. Terceiro, isso também não significa dizer que eles não agiram livremente dentro dos seus próprios contextos culturais. Note, o nome disso parece que é concorrência. Em alguns momentos, algum escritor ou outro pensava que estava falando do seu coração, né? Num momento como nós chamaríamos popularmente assim de euforia, de êxtase, mal sabiam que estavam sendo conduzidos no sentido de que só escreveriam as palavras que Deus queria que fossem escritas para a segurança e conforto da igreja. Agora, muito cuidado só com alguns detalhes aqui. A inspiração se cinge aos autógrafos. O que são os autógrafos? Os documentos originais, aqueles que saíram da lavra de Moisés, dos salmistas, dos profetas, dos apóstolos. Os documentos originais, denominados autógrafos, é que foram inspirados. A inspiração não alcança a transcrição nem a tradução. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós deveríamos valorizar muito tanto o estudo das línguas originais, porque as traduções não são alcançadas pela inspiração, e isso nos ensina que nós deveríamos valorizar também uma matéria que os alunos veem no seminário chamada manuscritologia ou crítica textual. Uma crítica textual que é exatamente o esforço para, por meio dos manuscritos todos existentes, chegarmos ao texto original, porque não existem mais autógrafos, os autógrafos se perderam. Então esse é um detalhe importante. Qual é o outro detalhe importante? A divisão da Bíblia em capítulos e em versículos também não é alcançada pela inspiração. A divisão da Bíblia em capítulos aconteceu em 1227 por Stephen Langton, e a divisão da Bíblia em versículos, dos capítulos da Bíblia em versículos, aconteceu em 1551 por Robert Stephanus, um impressor parisiense. É por isso que nós temos equívocos. A gente lê um texto e tem, esse texto, o capítulo terminou antes da hora. Não é? Não. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos também não foi alcançada pela inspiração. Mas feitas estas ressalvas, nós afirmamos exatamente com esta declaração, que também é nossa, dos congregacionais brasileiros. Espero que essa declaração alcance os congregacionais e se torne uma referência
para os congregacionais de linha reformada, nós afirmamos com ela que o fato de a Bíblia ser a palavra inspirada de Deus é isso que a torna totalmente indispensável. E esta é a razão pela qual Deus, uma vez fechada a sua revelação especial, cessou de fazer aquelas antigas revelações, de modo que a Bíblia termina em Apocalipse. Pastor, existe alguma possibilidade de um novo escrito inspirado por Deus? Qual é a resposta? A resposta é não. O cânon está fechado. Dizendo de outra maneira, não é possível acrescentar mais revelação das Escrituras Sagradas. O cânon está fechado. Agora, claro, né? Você fica pensando assim, pastor, e o misticismo? Misticismo é a alegação de supostas experiências de recepção direta. Recepção de uma revelação direta na comunhão entre Deus e o místico, entre Deus e a pessoa. E aí, como é que nós ficamos em relação ao misticismo? Bom, esse não é o momento da gente falar a respeito, mas eu já posso dizer para os meus irmãos o seguinte: em relação ao misticismo, ou a possibilidade de uma comunicação com Deus, de uma recepção, de uma revelação direta da parte de Deus, sem a intermediação da Escritura, a gente pode dizer pelo menos duas verdades que eu não quero que os meus irmãos esqueçam. Primeiro, a Bíblia Sagrada é sempre o arbítrio. O árbitro. A Bíblia Sagrada é sempre o juiz. A Bíblia Sagrada é sempre o crivo, por meio do qual todas as supostas alegações de comunicação direta e a recepção de revelação devem passar. Então, alguém chega aqui dizendo que Deus falou com ele, quer transmitir isto para a igreja. Se a igreja quiser ouvir, ela não está obrigada a fazer. Apenas a palavra de Deus é imprescindível. Mas se a igreja quiser ouvir, o que a igreja deve fazer incontinente? Verificar se as coisas batem. Então essa é a primeira verdade. A segunda, sem aprofundar tempo, só para a gente terminar. A segunda verdade é, se há esse tipo de experiência mística pelo qual pessoas recebem uma revelação direta da parte de Deus, isso tem apenas valor individual, local, na melhor das hipóteses, e transitório. Vocês estão entendendo, senhor? Porque se alguém vem a público dizendo que recebeu uma revelação de Deus e que essa revelação é para toda a igreja, o que essa pessoa está dizendo que Deus lhe deu? Uma revelação que nós precisaríamos acrescentar à Bíblia. Vocês entendem, senhor? Não? Então, mesmo para um crente evangélico que aceita a possibilidade de uma recepção de uma revelação direta da parte de Deus, sem intermediação da Escritura, precisa se dar conta destas duas verdades. Primeiro, a Bíblia é o juiz, é o crivo, é o árbitro. Se não bate com a Escritura, não vem de Deus. Segundo, essa revelação, no máximo, ela tem valor transitório para a pessoa que recebeu. E ponto final. Porque apenas a Escritura é imprescindível. De modo que, mesmo que para aquele que acredita que Deus ainda concede revelações secundárias,
de valor transitório, limitada a uma pessoa e a um lugar, pode confessar isso conosco. Apenas a Bíblia é imprescindível. E Deus cessou de revelar daquelas maneiras. Porque se você não confirmar isso conosco, você está dizendo que o cano está aberto. Depois de Apocalipse, e logo, pensem comigo, numa época de tantos apóstolos, não é verdade? Numa época de tantos apóstolos, imaginemos, né? A Epístola de Valdomiro Santiago. Epístola de Valdomiro Santiago. Valdemiro, eu sempre erro o nome do apóstolo. Não se pode errar o nome de apóstolo. Entendemos, meus irmãos? Eu terminei o item 1 do capítulo 1 das Sagradas Escrituras, da declaração de fé, da aliança das igrejas evangélicas congregacionais no Brasil. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças, colocamos a nossa alma na tua presença, quebrantamos o nosso coração, o nosso espírito tem sede do Deus vivo, nós carecemos com o desespero da tua palavra, que ela nos alimente, Senhor. Oramos ainda por aqueles irmãos nossos que não retornaram ainda, eles estão atrasados. Alguns, Senhor, já decidiram que não precisam de igreja. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Alguns acham que pode-se viver como igreja virtual. Prestar culto como igreja por meio de lives. Fazer ceia online. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo, da tua igreja nesses dias difíceis. Vem sobre nós com o teu poder, com a tua graça, e aviva o teu povo. E a súplica humilde, urgente, que te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.